Bruno, fundos imobiliários, quais são aí seus preferidos, digamos assim? Poxa, você fala, pô, esse aqui vou levar para longo prazo que eu gosto demais. Falou que tem imóveis. E fundos imobiliários, você gosta, você investe? Gosto bastante. E você acha que os fundos imobiliários já teve uma alta substancial aí, né? Desde março de 2023, quando os juros futuros começavam a mostrar queda, muitos fundos imobiliários, principalmente de tijolo, saltaram pra cima. Shoppings subiram pra caramba, né? Sim. Você ainda acha que tem oportunidade? O que você tá olhando no mercado? Se a gente olha como foi o retrato de 2023, o CDI começou espancando todo mundo, aí depois de Ibovespa ganhou por muito do CDI, deu quase 2 vezes o CDI, e o IFIX no final do ano passou o CDI, principalmente após novembro, né? Novembro foi muito positivo também para o fundo imobiliário, dezembro, então passou. Só que o fundo imobiliário tá barato ainda. E quais Você tem muito fundo que ainda tá pagando algo próximo de papel, por exemplo, a quase 1% ao mês, né? Sim, livre de imposto de renda, né? Sim, exatamente. Tem que lembrar é ótimo. que fundo imobiliário, tanto de tijolo como papel, eles são isentos da cobrança de imposto de renda nos dividendos, né? A gente tem que lembrar que quando você compra e vende, se apurar lucro, tem que pagar 20%. Agora, Bruno, fundos imobiliários, quais são aí seus preferidos, digamos assim? Poxa, você fala, pô, esse aqui vou levar para longo prazo que eu gosto demais. Olha, quase todos que eu tenho na carteira, eu compro pensando em longo prazo, né? Tanto ações quanto fundos imobiliários. Eu não tenho uma estratégia, assim, de ser um cara mais trader, digamos. Vou comprar daqui a 3 meses eu vendo. Não, geralmente eu compro para não me aborrecer. Eu compro para deixar aquilo lá durante bastante tempo. Então tem vários. Mas nesse momento atual, e aí depende daquilo que vai acontecer nesse ano, né? Mas dentro desse cenário que a gente deve ter de queda de juros, possível ainda porque você vai ter uma inflação sob controle. Eu gosto bastante de fundo de tijolo e de fundos que compram principalmente esses fundos de tijolo. Lógico que não é uma coisa, né, sim ou não para acessar fundos imobiliários. Então não é para ter fundo de papel na carteira. Pô, fundo de papel eu considero uma das melhores coisas que você tem na indústria financeira. Porque se você pensa em investir num fundo de renda fixa, você vai ter o come cotas. Você vai ter um prazo de liquidação, geralmente, né? Porque se o cara tá comprando um monte de CRI, não dá pra ele te dar liquidez em 1 dia, 2 dias, 7 dias, às vezes é muito pouco. Tem fundo que vai ter 7 dias de prazo, mas se esse cara ele bota esse prazo, o que vai acontecer é que no estresse, e vira e mexe acontece o estresse no indústria de crédito, alguém der um calote, todo mundo tem medo de outros, aí o pessoal começa a pedir resgate. Esse cara ele vai ter um descasamento entre ativo e passivo, porque ele tem muitos ativos, os CRIs, que são ativos de longo prazo, geralmente, e tem o passivo, que é a obrigação que ele tem de devolver o dinheiro do cotista. Então esse descasamento, ele quebra o fundo que não é listado. E aí quando você pega um fundo imobiliário de papel, ele é praticamente um fundo de renda fixa listado. Por quê? Tudo bem que ele tem por trás essa casca de estar na indústria imobiliária, mas é via dívida. E renda fixa é isso. Renda fixa é emprestar dinheiro para alguém, cobrar os juros do principal desse cara. Sim. É dívida. Então, no final, você tem um fundo onde você não tem esse descasamento de ativo e passivo. Tô com medo. Vende a cota, alguém vai comprar. O gestor continua lá, manejando o fundo da maneira que ele acha a melhor. Não tem pressão de resgate. Você tem o dividendo, que geralmente é mensal, né? Não tem uma obrigação, mas é o que os fundos imobiliários fazem, obrigação no semestre. Isento de imposto de renda, é uma coisa muito positiva. E o pessoal sempre fala, um dia isso vai acabar. Bom, eu não acho que vai ser por agora. Porque se fosse para acabar, era para ter acabado agora, nesse período onde mudaram o fundo exclusivo. Sim. Onde mexeram até em legislação de fundo imobiliário também. Porque agora eles consideram que para ser um fundo onde você vai ter isenção do imposto de renda, tem que ter um número maior de cotistas. Botaram uma limitação, agora, né? Se eu não me engano é isso. Botaram uma limitação também de bloco familiar, para não ser uma família criar o fundo imobiliário e ficar isenta de imposto, e não mexeram no dividendo isento. Então, se isso for mudar um dia, até pode mudar, beleza, mas não acho que vai ser por agora. E com pagamento muito bom, né? Então você vê vários fundos imobiliários de papel pagando muito bem. Só que o que deve acontecer agora, nessa indústria onde o juro está baixando, é que fundo de tijolo, que geralmente não paga um yield muito bom, deve andar mais. Primeiro porque vai sobrar mais dinheiro em caixa de empresa, então o pessoal pode também tomar dívida mais barata, vai voltar a empreender mais, vai alugar mais laje corporativa, por exemplo. Então o gap que existe entre aquele valor de avaliação do fundo e o valor que ele está listado em bolsa, né, naquela métrica do preço ao valor patrimonial, ele tende a fechar um pouco. E por que eu gosto muito de fundo de fundos?
O pessoal sempre fala, fundo de fundos é ruim, né? Porque o fundo imobiliário cobra uma taxa, aí o cara monta um fundo para comprar outros fundos, tem outra taxa, então é taxa sobre taxa. Só que também é desconto sobre desconto, André. Porque se você tem um fundo imobiliário que está sendo avaliado a 50% do que ele tem de valor patrimonial, então o preço dele é 50%, esse fundo aqui vai e compra ele. Aí esse fundo também, quando você pega o patrimônio dele, é o que ele tem nos outros fundos. E você pega, ele tem um preço menor do que o patrimônio dele. Sendo que ele já comprou um patrimônio descontado. Então é desconto sobre desconto. Então, eu gosto bastante dessa parte de fundos. Eu tenho 2 na minha carteira, o RBRF 11 e o BCIA 11. E são os fundos assim, não são os maiores da carteira, mas eu espero que eles deem um resultado bom ao longo desse ano. E pagam um bom dividendo ainda. Se você pudesse citar, por exemplo, um fundo de logística, um de shopping e um de lajes que você gosta, Bruno. Tá. Que vem à sua cabeça agora. Te peguei de surpresa aqui. O de logística eu teria que olhar. Eu tenho um na minha carteira, mas eu acho que ele já tá bem adequadamente precificado. Então, eu prefiro não falar um de logística. Porque depois o pessoal fala assim, mas esse aqui não tá muito bom. Agora, de shopping, eu gosto muito do XPML 11. Pra mim é o melhor também. Na minha opinião é o melhor. Tá um pouquinho caro. Agora daqui a uns dias vai fazer uma subscrição. É uma oportunidade, provavelmente, de comprar um pouco abaixo pra quem já é cotista. E acredito que de logística, talvez você ia falar o HGLG 11, que tá um pouquinho acima do preço aí. Eu gosto desse, é outro até que eu pensei aqui, mas... Sempre tá um pouquinho caro, né? Porque é um fundo de excelente qualidade, gestão fantástica. Agora foi vendida, né? Do Credit Suisse, a parte foi vendida. Mas, enfim, a equipe de gestão que toma conta, que é o cérebro do negócio, aparentemente continua. Então, na minha opinião, não gera grandes preocupações. Bruno, falando sobre o percentual da sua carteira, você comentou que Bitcoin hoje é 80%, e realmente eu lembro de você falando de Bitcoin há muitos anos, e se valorizou muito, por isso que tomou uma proporção grande na sua carteira. Os outros 20%, como é que estão distribuídos hoje na sua carteira? Acho que dá pra falar sobre isso, né? Sobre ex-Bitcoin. Tira o Bitcoin da carteira, porque em condições normais de temperatura e pressão, porque, por exemplo, se eu não achasse que esse vai ser um ano muito positivo, eu poderia vender todo o Bitcoin agora. Em relação ao meu preço médio, estaria com um valor bem interessante de lucro, então não seria problema. É que eu acho que esse ano vai ser muito positivo. Mas em condições normais, o Bitcoin ele teria que ter mais ou menos 20% da carteira. Aí você teria outros 80%. E o que eu costumo fazer? Eu tenho como objetivo, isso já há alguns anos, ter 50% do meu patrimônio investido. Ou seja, nisso eu excluo participação no Grupo Primo, eu excluo meus imóveis. Desse patrimônio investido, 50% tem que estar fora do Brasil. Ou o Brasil fora desse dinheiro, que é o caso do Bitcoin. Ele não está fora do Brasil, mas ele fica no mundo à parte, ele está na blockchain. Simplesmente é isso. Se eu quiser tirar esse dinheiro do Brasil, é assim, ó. É um estalar de dedos realmente. Então, eu teria 30% lá fora. Esses 30% lá fora, eu deixaria metade em renda variável. E agora que a gente tem esse advento de juros mais altos nos Estados Unidos, metade em renda fixa. E lá fora eu não invento muito, não. Eu simplesmente vou comprar ETFs. Porque eu acho que é um mercado onde é muito difícil você conseguir gerar o alfa, né? O retorno descorrelacionado do mercado. Porque penso o seguinte. Só num prédio do Morgan Stanley, do JP Morgan, de qualquer banco americano, você vai ter mais terminais Bloomberg, aqueles terminais com todas as informações do mercado, do que você tem em toda a Faria Lima aqui no Brasil. E soma o Leblon também, onde tem gestora. Soma todo mundo, não vai dar um prédio desses caras. Então, se você pensa nesse mercado onde metade dos americanos investe, onde o pessoal da Ásia todo está investindo, onde o pessoal da Europa está investindo, onde o pessoal da América do Sul está investindo, será realmente que eu, olhando ocasionalmente o mercado americano, porque eu tenho outras coisas para fazer na minha vida, né? Eu não vivo para investir, eu invisto para poder viver com qualidade. Então, será mesmo que eu vou ser tão bom a ponto de conseguir ganhar do S&P 500 ao selecionar a empresa para minha carteira? Pô, o Warren Buffett, que tem uma mega performance, você pega os últimos 10 anos, ele não ganha. Ele ganhava, né, na performance acumulada, porque lá na década de 60, 70, ele ganhou por muito. Só que lá você tinha muito menos informação. Então hoje, com abundância de informação, com taxas baixas, a ponto do pessoal poder pegar essa informação e interpretar, várias gestoras, vários analistas muito inteligentes, usando algoritmos, a inteligência artificial para poder interpretar aquilo, para decidir se compra ou vende porque tá caro ou barato, eu não acho que eu, ou você que tá me assistindo é cirurgião, que passa horas operando um cérebro e vai olhar o mercado 2 vezes por hora na semana,
vai ganhar desse negócio. Então lá fora eu vou comprar ETF. Até porque o custo de um ETF lá fora é 0,03% ao ano. Sim. É nada, pô. É muito pouco. Agora, aqui no Brasil, o negócio muda de figura. Porque enquanto lá fora você tem 150 milhões de americanos, fora o restante do mundo investindo, aqui CPFs em bolsa são 5 milhões. Enquanto lá fora você tem muita informação, uma abundância, aqui tem informação? Tem. Mas ela é muito mal interpretada. Você tem um perfil no Instagram, você sabe disso. Sim. Você posta A, o pessoal entende Z. Exato. Entendeu? Então, por conta disso, você joga a informação. Como o Brasil é um país de educação fraca, o que acontece é que o pessoal não sabe interpretar. Então, se você tem pouca gente, e essa pouca gente, né, ainda é menor o número de pessoas que são mais esclarecidas quanto àquilo que vai fazer, então é mais fácil você ganhar do mercado aqui. Porque a média dos investidores está fazendo besteira. Sim. A gente pode fazer uma analogia com futebol. Imagina que eu sou um cara bom de bola. Aqui no Brasil eu consigo jogar bem, consigo me destacar no time. Lá fora é a Champions League, lá fora eu não fico nem no banco de reservas. Então lá fora eu vou investir via ETF. Aqui eu faço um stock picking, eu vou montar minha carteira de ações, de fundos imobiliários. E pensando só em Brasil, o que eu teria mais ou menos de estrutura, e foi isso ao longo da minha vida. Até 60% em renda fixa. Bolsa não costuma passar de 30%, vai ficar variando, mas eu nunca tive uma alocação em bolsa de 40%, por exemplo. Quando eu digo bolsa ações, né? E fundos imobiliários giram em torno de 10%. Não passa muito disso também. 10%, chega até 15%. Então tem umas margens assim, porque se você monta uma carteira, no mês seguinte, uma parte andou mais, outra parte andou menos, então vai estar sempre variando. Mas eu sempre fui um cara mais conservador aqui no Brasil. E a renda fixa, hein, Bruno? Agora com a queda de juros ainda tá alto, né? Como a gente vem falando, mas a tendência é cair mais ainda. Você vem comprando produtos assim, você vem encontrando bons produtos de renda fixa? Ou muitas pessoas falando que a renda fixa tá morrendo? O que você acha disso tudo? Esse da renda fixa morrer é uma história antiga, né? Quando a Selic caiu a 2%, muita gente falou, a renda fixa morreu. Só que o cara que botou o dinheiro na Selic, ele depois não pegou aquela queda da bolsa, onde teve empresa caindo 80%, 70%, 60%, o dinheiro ele tava lá e rendendo cada vez mais no ciclo de subida. Então, renda fixa, na minha opinião, é parte estrutural de uma carteira. Não é só reserva de emergência, é realmente de uma carteira. Porque você tem bons produtos de renda fixa. Se você pega e compara performance de ativos, aqui no Brasil é muito difícil ganhar de um índice chamado IMAB. Esse índice ele é composto pelos títulos indexados à inflação oferecidos pelo governo. Não só os que estão no Tesouro Direto, porque o Tesouro Direto é um programa para pessoa física comprar título público. Mas tem outros títulos que são vendidos em leilão, que fundo compra, banco compra, que são similares, alguns tiram do Tesouro, etc. A gente tem uma boa oferta de títulos lá. Mas se você pega, ganhar desse IMAB, que paga aí IPCA mais 5% agora, tá pagando IPCA mais 6%, poxa, IPCA mais 6% é coisa pra caramba. IPCA mais 5% agora é coisa pra caramba também. Então, se eu penso em renda fixa, um ativo que eu acho que não pode faltar na carteira de ninguém, pensando já em um pouco mais de volatilidade, né? Saindo do basicão, de Selic, alguma coisa assim, seria um ETF que vai ter uma cesta desses títulos indexados à inflação. E aí tem dois. Para quem gosta do IMAB mesmo, que pega todos os títulos indexados à inflação, tem o IMAB 11, vai pegar todos. Eu gosto mais da ponta curta. O que é isso? Títulos que vão vencer em até 5 anos. É o chamado IMAB 5, esse índice. Por quê? Se você pega, dependendo da janela, o IMAB, né, que tem todos, ganha do IMAB 5, outros do IMAB 5 ganha. Mas é que o IMAB 5, ele tem o melhor retorno ajustado à sua volatilidade. No mundo de fundos, isso é chamado de Sharpe. Como é que se faz a conta do Sharpe? É o que você tem de rentabilidade, menos a taxa livre de risco, dividido pela volatilidade, o quanto oscila. Como você quer mais retorno para menos volatilidade, quanto maior esse número, melhor. Então, um Sharpe acima de 1, por exemplo, numa carteira, é um Sharpe interessante. O esquema Ponzi do Bernie Madoff foi o maior esquema Ponzi da história da humanidade. Movimentou uns 20 bilhões de dólares de valor real e uns 60 bilhões de valor fictício. Tem no Netflix uma série muito boa sobre isso, inclusive. O Sharpe dele, teve um cara que viu que era golpe pelo Sharpe. Ele calculou e falou, o Sharpe dele é 5. Impossível acontecer alguma coisa assim. Mas ele tinha um Sharpe de 5. O IMAB 5 tem um Sharpe melhor do que o IMAB. Porque ele pega os títulos mais curtos, que pagam IPCA mais 5, 5,5, chegaram a pagar IPCA mais 6. Só que como eles são mais curtos de vencimento, eles não sofrem tanto com a marcação a mercado.
que pro cara que pega um título que vai vencer em 2045, poxa, ela é igual bolsa. O negócio vai subir 30% no ano, vai cair 30% no outro. Esses que vencem em 5 anos, eles sofrem muito menos com isso, porque 5 anos é um período mais rápido de tempo. Ele vai ter que entregar o prometido, não tem muito espaço para variar. Então, tem ETFs que, na minha opinião, não podem faltar na carteira. Um deles é a Estima B5. Tem um chamado B5P211, que é um ETF desses. Você compra o título público, aliás, compra o ETF, ele tem lá vários títulos públicos, não tem só um que você vai comprar lá, o Tesouro IPCA 2029, por exemplo. Inclusive é o de prazo mais curto e não tem 5 anos de prazo, né? Agora tem 5, a gente acabou de virar o ano, mas ele seria o último a estar entrando nessa carteira, seria o mais volátil de todos dessa carteira. Sendo que quando chegar 2029, vai vencer, você vai ter que pagar imposto de renda de 15%. Um ETF não vence, porque ele vai reciclando a carteira, ele vai tirando uns títulos e comprando outros. Então você pode comprar esse ETF e deixar 10 anos na carteira. Ele vai subir, ele vai ter oscilação, mas vai subir porque ele paga IPCA, o IPCA é crescente no Brasil, mais uma taxa de juros. Então, no longo prazo, é muito bom. É muito bom. E é raro você achar ativos ou veículos de investimento que no longo prazo ganhem desse índice.